Vou ler agora o livro Famílias Indestrutíveis, do autor Rafael Neri. Capítulo 6. Sexo e Intimidade. Sobre cada detalhe da criação repousam beleza e propósitos singulares. E o sexo não é uma exceção a isso. Ele manifesta uma forma de concretização do amor entre os cônjuges. Basta observar atentamente para notarmos finalidades que vão além do prazer ou da procriação. Os impulsos sexuais, muitas vezes mal interpretados ou reduzidos a consequências negativas da queda, são traços constitutivos do ser humano. Eles já existiam mesmo antes do episódio protagonizado por Adão e Eva. Portanto, o desejo sexual não é uma anomalia, mas uma característica positiva e inerente à humanidade. Obviamente, existem aqueles que não manifestam tais pulsões, talvez por alguma desregulação hormonal ou psicológica. Quando a questão é puramente física, pode ser tratada com especialistas de saúde. Porém, também há pessoas que se sentem chamadas ao celibato e optam por viverem assim. Contudo, para a maioria dos seres humanos, o desejo sexual se mantém uma constante, sendo algo que deve ser guardado para a relação marital. Não obstante seja uma fonte de prazer, uma expressão de amor, algo que enriquece e estreita os laços no matrimônio. O sexo é um dever conjugal. Em 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo expõe a importância da reciprocidade entre marido e mulher em atender às necessidades um do outro, pois assim ambos se protegem contra tentações externas. O marido deve cumprir os deveres conjugais para com a sua mulher e, da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por falta de domínio próprio. É essencial compreender que, embora Paulo fale em termos de dever, em nenhum momento sugere que a relação sexual deve ser forçada. O consentimento permanece imprescindível, pois, segundo a Bíblia, o amor é paciente, bondoso, não maltrata, não procura os próprios interesses. Ou seja, não comporta nenhuma forma de coerção ou abuso. Portanto, o dever conjugal não tem de ser interpretado como um direito de exigir sexo sem consideração pelo bem-estar, pelas emoções ou pela reciprocidade do desejo do cônjuge. De todo modo, o comando apostólico para que não se recusem um ao outro necessita ser observado sempre. Por mais que o sexo não consentido seja um abuso à luz da palavra, no casamento bíblico cabe a possibilidade de se ter relações em dias que o cônjuge apresente um apetite sexual maior que o seu próprio, por uma consciência de dever e por generosidade. Zelar pela frequência e qualidade do ato sexual, além da satisfação do outro, é um ato de sabedoria e cuidado. Aliás, de modo algum a relação a dois deve ter como objetivo uma busca egoísta por prazer. Antes, trata-se de uma jornada que se inicia com a aspiração de servir e satisfazer o outro.
perspectiva que se torna ainda mais perceptível na dinâmica do ato sexual. Entretanto, homens tendem a atingir o orgasmo com mais facilidade. As mulheres são mais complexas em suas necessidades sexuais. Por isso mesmo, o marido deve estar atento ao prazer de sua esposa. Caso contrário, pode negligenciar a satisfação de sua amada e gerar sentimentos de desconexão, frustração e até ressentimento. A atenção primordial deve recair sobre o que se pode proporcionar ao outro, e não apenas voltar-se ao próprio deleite. Marido e mulher precisam ter uma mentalidade de doação. Se, ao despertar, seu primeiro anseio é por fazer o parceiro se sentir amado e satisfeito, então está no caminho da verdadeira intimidade. Isso denota o desenvolvimento de um ambiente repleto de afeto e desejo, o qual mantém viva a chama da paixão por meio de atitudes cotidianas que, juntas, desencadeiam momentos intensos de amor. O período pós-parto é um exemplo claro deste posicionamento, pois, após dar à luz, a mulher passa por mudanças consideráveis e tende a se sentir sobrecarregada, tanto física quanto emocionalmente. Durante esse período, o casal tem de se abster da relação sexual por determinado tempo, uma vez que os obstetras costumam recomendar uma espera de 4 a 6 semanas, garantindo assim a recuperação física e prevenindo riscos de complicações. No entanto, cada carinho. Cada vez que o pai se levanta à noite para acalmar o bebê, cada momento de empatia e apoio, por mais cotidianos que pareçam, fortalecem o laço entre o casal e preparam o caminho para a retomada da vida íntima quando estiverem prontos. Timothy Keller aborda várias dimensões da união marital em seu aclamado livro O Significado do Casamento. Uma de suas ênfases é a de que os deveres conjugais não se limitam apenas à coexistência ou cumprimento de responsabilidades rotineiras, mas se aprofundam em um compromisso espiritual e emocional. A intimidade sexual ocupa um lugar sublime no matrimônio. Para Keller, é uma expressão de autodoação, a qual não é opcional. Em suas palavras, a meu ver, essa parte específica de 1 Coríntios 7 é um recurso prático importante. A grande preocupação de cada cônjuge não deve ser de obter prazer sexual, mas de proporcioná-lo. Em resumo, o maior prazer sexual deve ser o de ver o seu cônjuge sentir prazer. Quando você atinge o ponto em que causar excitação no outro é o que mais excita você, está praticando esse princípio. O sexo simboliza a consumação de um compromisso, por intermédio do qual marido e mulher se entrelaçam em âmbitos físico, emocional e espiritual. Após os votos matrimoniais, nenhum casal deve abster-se de relações íntimas sem um motivo evidente, como o resguardo pós-parto ou um propósito, como para se dedicarem à oração por um tempo. A entrega recíproca faz com que se tornem, conforme descrevem as Escrituras, uma só carne. Ela configura uma harmonia anatômica e emocional, que evidencia a autêntica união entre cônjuges. Ao contrário de percepções errôneas e distorcidas, o sexo, em si, não possui conotações negativas. Não é pecado, apesar de existirem maneiras de deturpá-lo. Infelizmente, diversos costumes moldaram de modo problemático a percepção das pessoas acerca da intimidade. Enquanto alguns o associam à deturpação, outros atribuíram ao sexo uma perspectiva quase ritualística. Isso inclui, por exemplo,
ouvir músicas meditativas durante o ato ou enxergá-lo para fins de procriação somente. Essas visões limitadas tendem a afetar negativamente a qualidade da relação conjugal. Sexualidade está ligada à apreciação da beleza do outro, a qual não é apenas vista, mas sentida, como a harmonia perfeita da noite estrelada, que Lord Byron descreve em sua musa no poema She Walks in Beauty. Ela caminha em beleza, em português. A paixão e o desejo nascem de uma busca contínua por complementariedade, um equilíbrio entre luz e sombra, em que all that's best of dark and bright, e tudo o que há de mais sombrio e mais brilhante se encontra na pessoa amada. Uma fusão que ilumina tanto os aspectos físicos quanto os espirituais. Ela caminha em beleza, qual noite. De céus vêm nuvens e estrelas cintilantes, e tudo o que há de mais sombrio e mais brilhante encontra-se em seu olhar e em seu porte divino. Assim, amansada pelaquela luz suave, que o dia vistoso ao céu sempre nega, uma sombra a mais, um raio a menos, teria prejudicado a graça sem nome, que ondula em cada cacho preto, ou suavemente ilumina seu rosto, onde pensamentos docemente serenos expressam quão pura, quão cara é sua morada. E naquela fase, e sobre aquela testa, tão suaves, tão calmas, contudo eloquentes, os sorrisos que vencem, os matizes que brilham, mas contam de dias em bondade gastos, uma mente em paz com tudo abaixo, um coração cujo amor é inocente. A passagem de Provérbios, capítulo 5, versículo 18, também celebra uma união desta natureza ao dizer: seja bendita a tua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Tal fonte de amor é comparável à beleza pura e serena que Byron vê espelhada no rosto da mulher, cuja alma reflete uma mente em paz com tudo abaixo. Ela é quem sacia a sede do marido por beleza e conexão. A harmonia alcançada na aliança conjugal espelha a união dos contrastes no poema, em que a elegância física e a bondade interior se encontram, criando uma luz suave que o dia vistoso ao céu sempre nega. É nesse ponto, entre desejo e ternura, paixão e paz, que o verdadeiro significado da intimidade se revela, ao passo em que a apreciação da beleza do outro é consumada. Tornar-se íntimo de alguém denota descortinar camadas do outro. Na narrativa bíblica de Gênesis 4, utiliza a palavra conhecer para expressar a intimidade sexual. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Esta escolha lexical não se dá por acaso. Ela sugere que o sexo é uma maneira profunda de entender o outro e conectar-se com ele. Ao longo da vida, interagimos com inúmeras pessoas, mas com apenas uma delas o vínculo assume uma relevância ímpar, a ponto de gerar o desejo de casar-se com ela e desvendar o universo da pessoa amada. A intimidade torna-se uma expedição de descoberta, na qual pequenos gestos, como olhares ou carícias, funcionam como chaves que destrancam pouco a pouco os mistérios mais profundos da alma do cônjuge. Aliás,
A curiosidade faz-se necessária nesse processo, e mantê-la viva é substancial para a saúde e longevidade do relacionamento. Deste modo, haverá cada vez mais motivação para se desvendar e comprazer um ao outro. Em contrapartida, uma visão egoísta, focada apenas na satisfação pessoal, corrompe a solidificação de um casal. Além de manter certo mistério, sobretudo por parte da mulher, para que se gere no marido um anseio por conquistá-la mais e mais. Com isso, evidentemente, não me refiro a fazer nenhum tipo de tratamento de silêncio. Por exemplo, mas pacientemente despertar a curiosidade. Há um segredo crucial para que a jornada a dois seja bem-sucedida e prazerosa. A chave é manter um diálogo amoroso, envolto por vulnerabilidade e compreensão, para resolver qualquer desalinhamento que possa surgir. Isso porque no cerne da intimidade encontra-se o intuito genuíno de conhecer o ser e ser conhecido, de olhar nos olhos do parceiro e reconhecer sua humanidade. Sexo é também uma habilidade que, assim como qualquer outra, exige aprendizado e aperfeiçoamento. Esse processo se concretiza mediante a sensibilidade e atenção mútuas que marido e mulher desenvolvem ao longo do tempo. Sabendo que a intimidade compreende uma crescente consciência acerca do próprio corpo e do corpo do parceiro, é preciso reconhecer que o ato conjugal está ligado ao dia a dia do relacionamento, sendo este o ápice de uma cadeia contínua de atos de amor e consideração que devem suceder no convívio entre os dois. Embora recursos externos, como terapias e livros, possam ser úteis, é importante que qualquer consulta esteja de acordo com princípios bíblicos e contemplem, em vez de substituir, a comunicação entre os cônjuges. Manter um padrão de diálogo constante sugere a criação de um vínculo no qual a empatia e o suporte recíprocos são pedras angulares. Por exemplo, ao chegar em casa e ver a esposa acelerada para preparar o jantar, enquanto dá suporte às crianças, o marido poderia se dispor a contribuir com os afazeres domésticos. Ou então, ao notar que o esposo teve um dia exaustivo, seria agradável que a mulher pudesse lhe oferecer uma atitude carinhosa, como servir um suco ou lhe dar palavras de apoio. Gestos assim reforçam que, mais do que meramente coexistir, marido e mulher se esforçam para construir um elo colaborativo, em que ambos se preocupam genuinamente um com o outro. Essa dinâmica de cuidados no lar contrasta com o efeito de influências externas nocivas, como exposição à pornografia, comparação com experiências passadas, consulta com terapeutas liberais, entre outros. Tudo isso tende a moldar uma compreensão distorcida do sexo, levando a insatisfações e, em circunstâncias mais extremas, a busca por gratificação fora do matrimônio. É realmente alarmante a proliferação de conceitos deturpados acerca das relações íntimas. Muitos oferecem uma perspectiva superficial e mercantilizada, centrada em fantasias e desvinculada da conexão sexual autêntica e saudável, conforme Deus projetou. Certa vez, um casal me procurou com um dilema angustiante. Eles relataram sobre a ausência de desejo sexual mútuo e, consequentemente, a falta de contato íntimo. Como sei que, na sociedade contemporânea, esse tipo de situação costuma estar atrelada a interferências externas, optei por uma abordagem transparente e lhes indaguei sobre o possível consumo de conteúdo pornográfico. Foi então que os dois admitiram lutar contra o vício. A princípio, o marido apresentou a proposta, sugerindo que isso poderia apimentar a relação.
Infelizmente, não demorou muito até que a esposa também se encontrasse em um ciclo de dependência. Percebi que a desatenção a um pilar essencial do casamento era a causa do problema, devido à sobrecarga de responsabilidades profissionais, domésticas e parentais. Deixaram de lado momentos de qualidade a dois. Tal situação os levou a optar por soluções rápidas, na tentativa de reacender a chama do desejo sexual. Porém, resultou na introdução da pornografia na vida íntima. Além do mais, o impasse que enfrentavam não era uma questão recente. Suas origens remontavam a escolhas e práticas estabelecidas bem antes. E se tivessem lidado com a situação de maneira adequada, talvez nunca tivessem recorrido a estímulos mencionados. Fico feliz pelo fato de que o casal mencionado conseguiu corrigir a grave falha e reconstruir sua vida sexual, seguindo os princípios da Palavra de Deus. Tenho o privilégio de congregar com eles e ver os frutos de arrependimento e santificação de ambos. Construir intimidade sexual pode ser desafiador no início. Afinal, requer paciência, comunicação e, sobretudo, empatia. Haverá momentos de sintonia e outros que carecerão de ajuste. E então, uma das dúvidas que surge é sobre a frequência correta do ato sexual no casamento. Não há uma resposta específica à questão, pois cada casal deve definir o que melhor lhes convém. Tendo em vista que o primordial é manterem a transparência comunicativa e entender que a qualidade é mais importante do que a quantidade de encontros íntimos. A intenção deve ser servir, acolher, bem como proporcionar plena satisfação ao cônjuge. O anseio é que a vida a dois seja uma eterna lua de mel, repleta de cumplicidade e alegria. De todo modo, uma hora ou outra manifestam-se reflexões sobre o que é considerado aceitável ou inadequado. Diante de questionamentos morais, o principal parâmetro deveria ser fundamentado em que sustenta o relacionamento, isto é, verificar se as práticas que pensam em realizar estão de acordo com os princípios e valores bíblicos. Não são regras rígidas de certo ou errado que devem prevalecer, mas sim o respeito recíproco. Assim, quando o leito conjugal se torna um espaço de comprometimento e dedicação ao outro, as imperfeições se atenuam. E é nesse contexto que a pureza, frequentemente mal interpretada, se revela. Muitos têm a concepção errônea de que ela é uma virtude reservada apenas para solteiros ou aqueles que seguem o caminho do celibato. No entanto, não é só acessível como também um requisito a todos que buscam viver em santidade. Em oposição à crença popular, a pureza não nega a vida sexual ativa no casamento. Na verdade, ela a enriquece, pois denota enxergar a essência humana e espiritual do outro, além de seu aspecto físico. Implica em perceber no cônjuge a imagem e semelhança de Deus, bem como compreender suas necessidades e desejos. Para marido e esposa que valorizam isso, é um parceiro de vida do outro, com quem compartilham uma ligação íntima e singular. De forma alguma são considerados um mero objeto utilizado para gratificação pessoal. A pureza, frequentemente associada à castidade, reflete uma postura do coração e da mente que foram transformados pela graça,
Ela sugere uma pessoa capaz de olhar para os outros com honradez e, acima de tudo, sem intenções maliciosas. Este olhar, inspirado por Deus, não apenas nos capacita a enxergar estranhos com compaixão e respeito, mas nos conduz a uma conexão mais autêntica com os mais próximos, refletindo o amor e a santidade do Senhor em nossas interações diárias. Muitos, de fato, não compreendem o real sentido da intimidade. Contrário ao entendimento superficial, a verdadeira expressão sexual é revestida por santidade. Portanto, é essencial discernir. Uma interação física desprovida de tal virtude não poderia ser autenticamente chamada de sexo. Seria somente um ato carnal, por meio do qual uma parte busca prazer às custas da outra. Com isso, corrompe-se a beleza do ato sexual e reduz a um mero exercício mecânico, superficial e egoísta. A sexualidade humana detém também uma vocação procriadora, isto é, Deus outorgou ao casal a nobre tarefa de gerar vida. Tal verdade foi proclamada no alvorecer da existência humana, quando, após abençoá-los, Deus diz a Adão e Eva: sejam férteis e multipliquem-se. Com essas palavras, o ato de procriar foi elevado a uma celebração da vida, abençoando o amor com o dom da descendência. Sem dúvida, a vocação procriadora é uma bênção e um chamado divino. Mesmo sabendo que é limitante presumir que cada interação íntima na aliança matrimonial deve ter como objetivo a reprodução. As justificativas da maioria dos casais que decidem passar anos utilizando métodos contraceptivos costumam ser demasiadamente egoístas ou fruto de ignorância acerca dos fundamentos do casamento. É interessante observar que, em diversas culturas, ter descendentes é percebido como o pináculo do legado matrimonial, o que reforça a ideia de que o casamento é orientado para a geração de filhos. Em todas as civilizações, até o século passado pelo menos, uma prole numerosa era vista como um sinal de prosperidade e força de uma família. A união entre homem e mulher não apenas celebra o amor, mas também tem a missão de perpetuar a humanidade e, em uma dimensão espiritual, gerar discípulos de Cristo. Os filhos devem ser como faróis, que irradiam ao mundo os ensinamentos do Senhor, transmitindo adiante os valores e crenças fundamentais herdados em casa. Em tempos passados, lares repletos de filhos eram a norma, ao passo que, na atualidade, ter 3 filhos já pode ser visto como um exagero. No Brasil, por exemplo, enquanto décadas atrás uma família média incluía 6 filhos, hoje a taxa de natalidade caiu para uma média de 1 a 2 filhos por mulher. Muitos podem atribuir tal mudança a fatores econômicos, mas é válido refletir sobre as facilidades contemporâneas em comparação aos desafios enfrentados por gerações anteriores. Conveniências modernas, como medicamentos acessíveis e fraldas descartáveis, por exemplo, tornam a vida atual mais tranquila do que a vivenciada por nossos predecessores. Embora tempos mudem e circunstâncias se transformem, o chamado à procriação mantém-se como um testemunho do propósito de Deus para a família. Para um casal que compreende essa verdade, o desejo de ter filhos é uma manifestação natural do Eros, que é feito para ser fecundo e se expandir além da união entre marido e mulher. Assim, cada novo filho, biológico, adotado ou espiritual,
gera a esperança de uma revelação fresca a respeito da força e beleza que se manifesta no mundo. Que, na juventude, os nossos filhos sejam como plantas viçosas, que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas para ornar um palácio. Salmos 144, versículo 12. A intimidade sexual no matrimônio é muito mais do que uma mera expressão física. Ela é composta por emoções, compromisso e aprendizados conjuntos. Sentir e despertar desejo por intimidade pode se transformar em uma poderosa fonte de ligação para o casal, à medida que se dispõe a compreender-se cada vez mais. No coração da experiência reside o prazer compartilhado e a satisfação mútua. Quando marido e mulher se sentem valorizados e respeitados em suas necessidades. Esse foi todo o capítulo 6. Que bênção! Agradeço por estar acompanhando a leitura desse livro fantástico. Tchau, até o próximo capítulo.